Oi, gente, boa noite. Eu e a Margarida estamos dividindo esse momento, para falar um pouquinho sobre a ética cristã em perspectiva de gênero. Eu vou pedir licença, vou pedir desculpas desde já, porque a garganta, desde segunda-feira, está falhando. E pelo jeito, ela não resolveu. Me disseram que o Lauri também estava assim. Falaram que é um problema, um vírus que está lá na posse. Mas, enfim. Nesse tema, nós tomamos como, digamos, recorte a questão da violência de gênero. Então, eu vou trabalhar alguns aspectos relacionados a isso e depois a Margarida também. Então, nesses primeiros momentos, nos primeiros minutos da mesa, de 25 minutos mais ou menos, eu gostaria de me ater a três aspectos. A base teórica sobre a qual se assenta a noção de ética com a qual eu vou trabalhar. E essa base está muito relacionada com a discussão que a Marilena Chauí faz da questão da ética. As implicações éticas da violência de gênero e a relação entre violência de gênero e religião. Os desafios éticos para a Igreja no enfrentamento da violência de gênero vão ficar por conta da professora Margarida. Então, foi a forma como a gente organizou aqui a nossa conversa. Só queria fazer menção a duas coisas que o Paulo Aires colocou, quando se falou em relação ao avivamento, que era considerado coisa de mulher, pelos juristas. Isso também tem muito a ver com a própria construção de gênero, em relação aos homens e às mulheres. As mulheres eram consideradas mentalmente mais fracas, por isso mais vulneráveis às possessões. Isso acontece, por exemplo, em relação à mediunidade no espiritismo kardecista. Isso acontece em relação à experiência de avivamento em alguns lugares do mundo. Então, isso também, de uma outra maneira, dialoga com essa questão da violência. E eu fiquei muito feliz de você falar sobre Weber. E eu acho que tem vários alunos aqui que tiveram algumas semanas atrás aula comigo exatamente sobre a ética protestante, espírito e capitalismo. Então, você foi ótimo. Agora não dá para dizer que não entenderam Weber. A ética, segundo a Marilena Chauí, no seu texto Ética e Violência, uma ação só é ética se ela é consciente, livre e responsável. E só é virtuosa se for realizada em conformidade com o bom e o justo. A ação ética só é virtuosa se for realizada, se for livre, e só será livre se for autônoma. Então, isso é muito importante, porque a agência ética está relacionada com autonomia. E isso é um pressuposto para depois eu falar sobre violência de gênero. Estaríamos, então, diante de um dilema, pois os valores morais são determinados de fora, isto é, eles pré-existem ao sujeito e se impõem como uma força externa que o obriga a uma ação determinada, que em tese não é estabelecida pelo sujeito. Então, esse seria o dilema. Essa seria a moral da sociedade em que o sujeito está inserido. Então, a gente já nasce numa sociedade que tem uma série de valores e a gente é socializado a partir daí. Como resolver esse dilema? A Marilena Chauí afirma que esse conflito só pode ser resolvido se o agente, então o sujeito, reconhecer os valores morais de sua sociedade. É importante falar agência, sujeito, agente, sujeito, porque é a condição de alguém que tem um lugar na produção do pensamento ético. Então, não é um objeto, não é uma coisa, é um sujeito, tem uma ação no processo de produção ética. Então, se o agente reconhecer os valores morais de sua sociedade como se tivessem sido instituídos por ele,
como se ele pudesse ser o autor desses valores ou das normas morais de sua sociedade. Neste caso, ele terá dado a si mesmo as normas e regras de sua ação e poderá ser considerado autônomo. Esses valores e normas morais, que são reconhecidos como valores e normas instituídos por todos, demanda dos sujeitos o compromisso ético, individual e social. O não reconhecimento da condição de sujeito de algumas pessoas ou segmentos, e daí tem a questão da cosificação, o não reconhecimento dessa condição de sujeito de alguns segmentos sociais, de algumas pessoas, o não reconhecimento da sua racionalidade, da sua liberdade e autonomia, se opõe a essa concepção de ética. Então, a gente está trabalhando com uma concepção de ética que é muito mais ampla do que aquilo que a gente vê na nossa sociedade, né? A violência não é ética porque coisifica as pessoas. Ela nega a condição de agentes e sua autonomia. A violência, conforme a própria Marilena Chaui, ela se opõe à ética porque ela trata seres racionais, sensíveis, dotados de linguagem e de liberdade, como se fossem coisas, como se fossem seres insensíveis, irracionais, passivos, como se fossem um objeto. Na medida em que a ética é inseparável da figura do sujeito racional, do voluntário, do livre e do responsável, tratá-lo como se fosse desprovido de razão, de responsabilidade, de liberdade, é tratá-lo não como humano, e sim como coisa, fazendo-lhe violência. Então, dentre as muitas abordagens sobre ética, uma delas tem a ver com a defesa dos direitos humanos contra a violência. Essa defesa se concentraria basicamente nas mãos daqueles e daquelas, sejam sujeitos, instituições, não vítimas da violência. Então, a discussão da violência estaria muito mais concentrada nas mãos dos não sofredores, né? Em defesa dos supostamente sofredores. O que seria isso? Teríamos então dois sujeitos éticos. Um, que seria o sujeito ético vítima, que é imobilizado em sua ação e, portanto, é passivo diante da violência. E dois, o sujeito ético não vítima, que luta contra a injustiça. Isso significa, segundo a Chaui, que os não sofredores, que para que os não sofredores possam ser éticos, é preciso duas violências. Primeiro, a existência de vítimas, né? E segundo, o tratamento do outro como vítima sofredora, passiva, inerte. Ao que parece, essa forma de abordar o tema nos leva à discussão da ética a partir da existência do mal. Nosso pressuposto ético estaria pautado basicamente na reação ao mal, e não a partir daquilo que subjaz à ética, que é a ideia do bem, como determinante do processo de autoconstrução do sujeito ético. No processo de vitimização, e a gente vê isso muito relacionado à violência de gênero, né, a vitimização das mulheres, né, ou dos homens, no processo de vitimização está contida a noção de um ser passivo, objeto de pena, a ser ajudado pelas não vítimas, que por meio dessa ação alcançam seu próprio estado ético. Em outras palavras, para serem éticos, os não sofredores precisam dos sofredores. Isso é o que é predominante nessa forma, né, que a gente vê de abordagem ética. A ideia predominante de que vivemos num país cordial, por exemplo, numa sociedade que, em tese, não é racista, não é classista, não é sexista, é cotidianamente questionada pela materialidade das desigualdades sociais. Mas essa ideia foi objetivada, foi cristalizada e se constituiu em discurso de verdade. Diante da verdade, da cordialidade brasileira, as desigualdades socioeconômicas e culturais são vistas como localizadas e os aspectos estruturais que as envolvem são minimizados ou ocultados. Então, recentemente, num jornal, na televisão,
o pessoal entrevistou alguns imigrantes que vieram de alguns países africanos e se instalaram no sul do Brasil, nesse período de Copa e pós-Copa, né? E ao ser entrevistado, um dos imigrantes disse: eu estou muito feliz porque eu estou num país que é extremamente acolhedor, que recebe bem todo mundo. Na mesma matéria, o repórter entrevistou as pessoas que moravam na região. E uma das pessoas entrevistadas, alguém então daquele lugar, disse: eu não sei por que esses caras vêm para cá, não é? Vem trazer doença, vem trazer um monte de coisa. Quer dizer, na mesma matéria, em momentos distintos, né, na entrevista isolada do imigrante, na entrevista isolada de uma nativa, digamos, né, da região, veio essa explicitação de que esse mito da cordialidade, né, ele se materializa, é questionado nas práticas materiais, né, nas práticas dos sujeitos e na concepção dos próprios sujeitos. Diante da verdade, então, né, da cordialidade, como eu disse, esses aspectos são minimizados. Para Shaolin, as exclusões econômicas, políticas, sociais, a corrupção como forma de funcionamento das instituições, o sexismo, o racismo, a intolerância religiosa, a intolerância sexual, política, não são considerados formas de violência. Isto é, a sociedade brasileira não é percebida como estruturalmente violenta. E a violência aparece como um fato esporádico, né? Um fato de superfície. Então, é em cima disso, o que eu estou tentando propor, que na forma teórica, como a gente aborda a violência de gênero, a gente não trate a violência de gênero como uma questão localizada, mas como algo que perpassa a nossa sociedade, a nossa cultura, como algo estrutural, né? Pensar a violência para além da sua forma localizada, mas entendê-la de maneira estrutural. Por isso, eu faço essa primeira abordagem, mas tentando trazer um pouco das questões teóricas que envolvem o que eu vou dizer agora em relação especificamente à violência e à violência de gênero. Diante desse quadro, as próprias desigualdades são vistas como normais, como naturais. Então, há um processo de naturalização das desigualdades, né? E quando a gente naturaliza, quando a gente normaliza, se perde a dimensão da coisa como coisa construída, como coisa produzida socioculturalmente. E quando se faz isso, né, se perde também a possibilidade de pensar em mudança, em transformação. O Sr. Paulo Aires, há pouco, falou da questão, né, da dificuldade da mobilidade social quando se pensa as desigualdades socioeconômicas como desigualdades naturais. Você nasce pobre, morre pobre. Você nasce rico, morre rico. E portanto, você inviabiliza a possibilidade da mobilidade. A violência de gênero é uma violência difícil de ser combatida, porque habita sob o dossel sagrado dos sistemas simbólicos naturalizados. A representação e a autorrepresentação dos sujeitos em sociedade é orientada por sistemas simbólicos objetivados, destituídos de história, destituídos de época, destituídos de lugar, cristalizados no senso comum que vira verdade, né? O senso comum é naturalizado também, né? O senso comum, que na verdade é produto do próprio contexto cultural em que a gente está inserido, é elevado à categoria de verdade absoluta, inquestionável, né? Então, é senso comum que, né? Na verdade, a mensagem é natural que seja assim, né? Então, essa naturalização, essa normalização das condutas de gênero também é o que está em jogo nessa discussão. Propositalmente cego para a relatividade dos valores e hermético para as possibilidades plurais das representações sociais, o nomos, ou a ordem social, segue seu caminho naturalizador, imprescindível para afirmar a sua plausibilidade, apresentando-se como legítimo a despeito de alguma anomia. Quem leu Peter Berger, já mencionado aqui, nesse caso do céu sagrado, entende do que eu estou falando. A ordem, portanto, não admite qualquer desordem.
e todos os seus esforços se conduzem para garantir a sua estabilidade, a sua continuidade. A performance nômica, a performance da ordem, vai depender do sucesso de socialização e subjetivação dos seus valores. Então, todo o processo de interiorização, exteriorização e objetivação, tratados por Becker, são processos que constroem o mundo em que a gente está inserido. Se isso dessa performance nômica depende do sucesso da socialização, também depende do sucesso da implementação de sistemas de preconceitos. A atual banalização da violência tem gerado o que poderíamos chamar de uma cultura da violência. Ela está tão diluída em nosso cotidiano que passa a ser integrante dele. Dessa forma, não só vivemos a indiferença do que violenta, ou a diferença pelo violentado, mas a indiferença relativa do próprio violentado, que muitas vezes nem se percebe violentado. E isso tem muito a ver com a questão de gênero, como muitas vezes o homem não percebe que a sua ação de agressor não é uma ação legítima, e a mulher não se percebe na sua condição de agredida numa situação também ilegítima, não é? Por isso que é tão difícil desconstruir as redes de violência. Por isso que não é fácil uma separação de uma pessoa do seu agressor. Não é simples, porque a gente está falando de coisas que sustentam essa relação, que estão além do dado material da violência. Tem a ver com o dado mais amplo, simbólico da violência. Muitas vezes, a pessoa violentada se submete docilmente à violência que lhe é infligida, entendendo-a como natural, domesticada que está pela ordem social. Considera-se natural que a parte social considerada anômica seja objeto de violência. Numa sociedade em que o homem, o rico, o branco, o heterossexual personificam a ordem social, tudo que foge a essa normalidade, entre aspas, estruturada e estruturante, pode constituir-se em ameaça à ordem. A mulher, o não branco e tantos outros representariam a contra-ordem, sendo passíveis de punição. Em outras palavras, as várias formas de violência encontram legitimidade no sistema de preconceitos que é gerado pela sociedade em que eles se localizam. Daí o dado estrutural da violência. A violência de gênero é uma dessas muitas formas de violência, apesar de não se apresentar de forma autônoma. A violência simbólica extrapola as visíveis mais superficiais expressões materiais da violência. As próprias estatísticas sobre a violência contra as mulheres no mundo são alarmantes. Para a gente ter apenas uma ideia, segundo o Banco Mundial, as mulheres vítimas de violência doméstica têm renda média inferior à das demais mulheres, têm menor expectativa de vida, o cotidiano de espancamentos, de abuso sexual, desgaste psicológico contribui para a diminuição dos índices relativos à expectativa média de vida das mulheres. Outra coisa que, entre as causas mais frequentes de ausência da mulher, de falta da mulher no trabalho, a violência doméstica figura como uma das principais, né? Por conta da vergonha de chegar machucada e tantas outras coisas. O próprio enclausuramento das mulheres, que muitas vezes são presas dentro de casa pelos seus companheiros para não saírem, inclusive para não ir ao trabalho. Enfim, a violência contra as mulheres não ocorre apenas no domínio da casa ou das relações interpessoais, ela se dá no nível das práticas institucionais. Eu vou passar para o Nicanor não dizer que eu não tenho catarata, mas durante muito tempo, agora especificamente em relação à religião, esse texto vai estar disponível, o professor Zé Carlos vai cuidar da publicação, né, das falas aqui, então aí vocês vão ter acesso ao texto integral. Em relação à violência de gênero e religião, durante muito tempo, discutiu-se o problema das bases materiais da dominação de gênero. Desigualdade salarial entre homens e mulheres,
tripla jornada de trabalho feminina, violência conjugal, estupro, incesto. A resposta aos porquês da hierarquia dos sexos reside em algo menos visível. As diferenças sociais entre homens e mulheres são a materialização de uma violência menos discutida, menos percebida, a violência simbólica. Apenas recentemente, os estudos de gênero têm se dedicado aos estudos das bases simbólicas de dominação. E mais recentemente, um trabalho mais relacional, que não discute exclusivamente a questão da violência de gênero a partir das mulheres agredidas, das pessoas de uma ou outra maneira que são atingidas por esse tipo de violência, mas também dos homens, os agressores. Nesse caso específico, eu estou trabalhando na perspectiva da violência doméstica, entendendo a questão da agressão que homens infligem sobre mulheres. É claro que há também o caso de homens que são violentados no contexto doméstico, mas é muito menor a incidência do que em relação às mulheres. Então, aqui, acho que é importante fazer essa ressalva. As diferenças sociais entre homens e mulheres são a materialização de uma violência menos discutida, violência simbólica. A explicitação do processo de construção social dos sexos permite desnaturalizar os sexos, isto é, permite superar o determinismo biológico que encarcera os sujeitos a uma anatomia objetivada, naturalizada, e dessa forma culturaliza essa questão. Nenhuma cultura lida com o sexo como fato natural, bruto. Ainda isso é Marinela Chauí. Mas ela já o vive e compreende simbolicamente. Ela lhe dá sentidos, dá valores, cria normas, interditos e permissões. Se as bases materiais da dominação de gênero estão explícitas, o mesmo não se dá quando se pensa na estrutura simbólica que a sustenta. Então, se eu consigo visualizar a violência na sua forma mais concreta, nem sempre eu consigo perceber as questões estruturais que envolvem essa questão da violência. O pressuposto da dominação simbólica é a sua assimilação natural e naturalizante. Para isso, concorrem as várias instituições sociais. São múltiplas as instituições produtoras e reprodutoras de sentido. A família, o mundo do trabalho, a escola, a ciência, o Estado, a mídia e também a religião. Essas instituições agem numa complexa cumplicidade orgânica, dando sentido ao gênero e generificando os sentidos. Essa cumplicidade é importante destacar, não é? Nenhum processo de violência ocorre de maneira isolada. A gente precisa entender toda a rede que sustenta os sistemas de dominação. No contexto brasileiro, a religião, e particularmente o cristianismo, por ser a religião predominante, como instituição produtora de sentido, é um campo fértil da discussão sobre a violência de gênero. Ela tem papel fundamental na produção social dos significados. A religião ainda hoje exerce uma função de produção e reprodução de sistemas simbólicos que têm influência direta sobre as relações sociais de sexo. As representações sociais acerca do homem e da mulher, portanto, não podem ser entendidas sem lançarmos o olhar sobre a religião e suas implicações para a construção social do homem e da mulher. Isso, na semana passada, nós tivemos 2 pessoas aqui na Faculdade de Teologia, no 3º ano, no módulo Igreja e Sociedade, pessoas que têm uma atividade bastante importante junto a mulheres em condição de violência, em situação de violência, e nos dois relatos, e aí com mais clareza até no relato apresentado de manhã, uma das coisas que foi bastante destacada é que os centros de referência de atendimento às mulheres aqui no ABC, nos vários centros, o número de mulheres evangélicas que buscam o atendimento e as casas-abrigo, ou seja, quando a violência chegou a um limite que não dá mais para elas ficarem dentro de casa,
o número de mulheres evangélicas, a porcentagem de mulheres evangélicas é muito mais alta do que de outros segmentos, né? Isso tem algumas explicações para isso. Se houver uma questão em relação a isso, eu posso trazer, mas eu acho que é importante isso. E a perguntada sobre a religião do agressor, em muitos casos, o agressor é evangélico, inclusive pastor. Ela possui papel importante na conformação, a religião possui papel importante na conformação das identidades de gênero, conferindo sentido aos sexos, construindo uma cosmovisão generificada que orienta seus seguidores e seguidoras. As representações religiosas de gênero, na medida em que produzem e reproduzem lugares diferenciados de poder de acordo com o sexo biológico, sacralizam as desigualdades de gênero. Existem claros vínculos entre as dimensões do sagrado e a violência na construção de uma subjetividade conflitiva. As atitudes, os desejos, os sentimentos são manifestações de tradições produzidas e reproduzidas coletivamente. Daí a questão estrutural. As representações socioculturais de homens e mulheres que evocam a desigualdade social baseada na diferença sexual são sacramentadas pela religião. Nessa semana também, uma mulher nessa semana, não sei se vocês acompanharam o caso de uma mulher indiana que foi morta pelo próprio cunhado em praça pública e ninguém interferiu, né? E os argumentos estavam relacionados ao fato dela não cumprir aquilo que seria o seu papel de gênero no contexto daquela sociedade. Então, acho que... E a gente vê o tempo inteiro isso. Por exemplo, o estupro corretivo, né? Mulheres que são estupradas por vários homens em determinados lugares, né? No sentido de fazê-las mulheres, né? Porque ou elas têm relações homoafetivas, ou elas são... não querem se casar com a pessoa que lhes foi destinada e assim por diante. Na ditadura militar também houve o estupro corretivo. Mulheres que não foram estupradas apenas porque resistiram ao regime, mas eram lembradas que estavam sendo estupradas porque o lugar de mulher não é na luta política, é dentro de casa. E isso é só verificar os próprios depoimentos dessas mulheres, que estão disponíveis em muitos, inclusive em alguns textos que a gente produziu aqui na nossa Semana de Estudos de Religião. As atitudes. A ideologia de gênero que perpassa a sociedade ocidental e que é reforçada pela religião, traduzida aqui, em função dos limites desse texto, como de tradição cristã, não é apenas tradição cristã, mas nesse caso eu estou me referindo apenas a ela, tende a afirmar a mulher como ser para os outros. Isto é, a mulher se constitui heteronomamente enquanto tal, então perde a própria autonomia, né? A gente está falando de heteronomia, devendo servir ao outro e viver para o outro. O não cumprimento desse princípio gera processos como sua culpabilização pela sociedade e também por si mesma. Olivia Rangel, criticando as desventuras do discurso vitimizador das mulheres, bem como o discurso responsabilizador das mesmas pela violência que as acomete, isso é muito recorrente, inclusive na última pesquisa relacionada à violência contra as mulheres, em que se perguntou se as mulheres elas eram culpadas, se o jeito de se vestir, uma mulher se vestir, induziria ao estupro, e muita gente disse que sim, e meio que culpando as mulheres pelo próprio estupro, né? Então isso está muito presente na nossa sociedade. Então esse discurso responsabilizador das mulheres, para Olivia Rangel, na verdade afirma as mulheres como sujeitos com uma consciência mediatizada pela concepção dominante da sociedade, sujeitos constituídos não numa relação de autonomia, e sim de heteronomia. Um sujeito, sim, mas um sujeito com consciência de dominado. Daí eu tenho iniciado a minha fala com a questão da autonomia, a relação ética e autonomia. Daí a dificuldade de provocar o estranhamento. Como
questionar a dominação se ela não se revela enquanto tal para os sujeitos dominados? Como a religião se apresenta como designação divina, né? No caso da religião, a dominação se apresenta como designação divina. Como concorrer com as diversas instituições sociais, religiosas, inclusive reforçadoras de sistemas de sentidos generificados que condenam as mulheres à secundariedade? Como isso afeta a mobilização social para a reivindicação da parte de homens e mulheres pela igualdade? Historicamente, as religiões não têm protagonizado mudanças sociais no que se refere à superação da noção de subordinação feminina. Ao contrário, infelizmente, têm reforçado representações domesticadoras, traduzindo ser mulher como ser virtuosa, o que implica dizer ser boa mãe, boa esposa, boa dona de casa, serva fiel na religião. Ser boa mãe, esposa, dona de casa e fiel religiosa implica reproduzir normas objetivadas que reservam às mulheres alguns atributos: fragilidade, submissão, cuidado com filhos, com maridos, atividades domésticas. A exclusividade da religião como interventora no contexto familiar perdurou por séculos. A casa, lugar intocável pelo Estado e pela sociedade circundante, deixou-se tocar pela religião, que durante anos a fio conseguiu uma ascendência sobre o lar, que nenhuma outra instituição social alcançou, além da própria instituição familiar. Essa exclusividade de acesso nem sempre implicou em romper com a dominação intrafamiliar vivenciada pelas mulheres. Não raras vezes a religião atuou e atua legitimando uma cadeia de dominação baseada no poder patriarcal, aconselhando as mulheres a continuarem em casamentos minados pela violência doméstica, a se submeterem aos mandos e desmandos de seus companheiros, a perseverarem como boas mães, mesmo no contexto em que elas são afrontadas na sua dignidade, a não se conceberem como sujeitos com direito ao sexo pelo prazer. Isso tem implicações diretas sobre a representação e sobre também a autorrepresentação das mulheres, como sujeitos sem direitos. E, portanto, isso afeta diretamente o campo sociopolítico da produção e execução, por exemplo, de políticas públicas para o enfrentamento da violência. A exaltação religiosa do martírio como constituinte da identidade feminina, o reforço do senso comum de que ser mãe é padecer no paraíso, a noção socio-religiosa de que o homem é o cabeça da casa, a redução do ser mulher à sua capacidade reprodutiva, são alguns dos argumentos correntes que atuam como empecilhos para o reconhecimento desse sistema de dominação. Os desafios éticos que se colocam para a religião são muitos, não apenas no que se refere a uma ação reativa a uma dominação localizada, mas principalmente no que se refere à desconstrução dos sentidos de gênero perpetuados e sacralizados por ela. No contexto religioso, então, a gente tem elementos que mostram um jeito distinto de abordar isso. Até aqui eu coloquei a questão dos desafios da violência e a violência de gênero e o trabalho religioso de naturalização e sacralização da própria violência de gênero. O confronto ético com o qual a religião se defronta. E a professora Margarida vai tratar especificamente de algumas ações em relação à violência, algumas ações no campo religioso em relação à violência contra as mulheres. Também para a gente ter esse dado, né, de agência, não apenas de agência da religião, não apenas de afirmação e reprodução da violência de gênero, mas também de enfrentamento da violência de gênero. Obrigada. Uma boa noite a todos e todas. Nós vamos então, nesse tempo que nos é dado, tentar trabalhar algumas coisas que diz respeito especialmente aí a violência contra as mulheres. E para começar, eu gostaria de, em 3 minutinhos, que a gente olhasse um vídeo em uma cena que é muito impactante, mas certamente nos ajuda a, em rápidos momentos, ver um pouco como
passa e como se dá essa questão no nosso país. Vamos lá? Seu som e apagar a luz, por favor. Na hora que eu recebi o dinheiro, Podem desligar a luz. eu disse: o Marco me matou, eu pensei, né? Eu tinha essa convicção de que tinha sido ele. Naquela trágica madrugada de 83, ela foi alvejada enquanto dormia pelo pai de suas 3 filhas. Se encontra violência doméstica em todas as classes sociais, em todas as etnias, em todas as culturas, em todos os países, né? Quando ele jogou, explodiu, gasolina, fez um bocó de fogo. Pareceu que entrou dentro de mim aquilo. Quando eu falei assim, não, eu tenho que me apagar, eu tenho que me apagar. Aí foi pra rua, me molhei no chão, porque eu falei assim, eu tenho que me apagar, eu não quero morrer, não quero morrer. Eu tentava fazer de tudo para que ele mudasse, que ele fosse uma boa pessoa. Ela ainda acreditava nele, ainda acreditava no relacionamento. Acreditava, voltava, durava uma semana, 2, apanhava de novo. E assim foi várias vezes. Pertinho da sua casa deve ter uma mulher sendo assassinada nesse momento. E você nem deve saber. A violência contra a mulher está no mesmo nível da batida de carro, da briga de vizinho, de um furto de uma fruta no terreno do vizinho, ou seja, os chamados crimes de menor potencial ofensivo. A nossa denúncia, né, resultou uma coisa muito positiva, que foi na condenação do Brasil pela OEA, né, pela maneira com que as mulheres vítimas de violência doméstica eram tratadas pelo Estado, pelo país. Os juizados especiais foram uma imensa conquista que resolveu assim, enormemente uma série de problemas que o Brasil tinha em relação a demandas cotidianas da vida das pessoas, mas neste caso especificamente não só não é adequada, como o nível de resposta também era muito pequeno. A lei prevê que essa mulher tenha todo o equipamento necessário para que ela não seja uma vítima de violência. E a Lei Maria da Penha, ela consegue dar esse conceito para a gente. Existe a violência psicológica, a violência moral, a violência patrimonial, a violência física. Quando você coloca um detetive para perseguir uma mulher, ou quando você tem uma arma guardada no armário, você olha para ela e olha para o armário, essa é uma violência. A cada momento que eu queria de assistir, eu pensava, eu me policiava e me autodeterminava a não desistir. Chamamos a nossa Sofia Maria da Penha, uma cearense, para lá de corajosa. E o senhor senador Flávio Aros, e a nossa primeira dama do Brasil, Marisa Letícia Lula da Silva, para entregar o diploma e a placa a Maria da Penha. Certamente esse vídeo aí em 3 minutos traz muitas coisas que nos deixam a pensar e muitas cenas impactantes, mas especialmente esse tem sido o cotidiano e o cotidiano do nosso país. Aí, como falou a professora Sandra, né, naturalizando-se em tantas situações que aí foram trabalhadas. Mas vamos ver aí algumas questões e algumas ações que têm sido realizadas. Não sei quantos ouviram falar já de uma organização chamada Ubuntu. Pode passar. Aí, Ubuntu. E aí depois eu perguntei aqui também aos nossos, aqui no Brasil costuma-se dizer assim, eu perguntei aos nossos universitários, eu perguntei aqui aos nossos universitários aí da África, depois vamos conversar um pouco melhor sobre isso, né? Então vamos lá. Ubuntu. O bispo sul-americano Desmond Tutu, Prêmio Nobel da Paz, explicou certa vez o seguinte: Ubuntu é a essência do ser humano. Você não pode viver isoladamente, você não pode ser humano se é só. Ou seja, esta organização, ela se diz assim: você é humano, eu também sou humano. É uma organização que eu vou falar, e especialmente usaram este termo,
para assim aprender. Daí as mulheres explicam de diferentes maneiras o que significa essa palavra, que essa palavra é uma palavra africana, e eu gosto de contar e dizer de uma maneira assim. Certa vez, explicando então o que é o Ubuntu, certa vez numa aldeia, uma criança desapareceu. E os religiosos lá presentes disseram assim: vamos nos dividir e vamos procurar a criança em meia mata. Vamos dividir e vamos procurar a criança. E as crianças e as demais pessoas gritavam e diziam: Ubuntu, 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 Ubuntu. E os religiosos, sem saber o que é isso, né? E eles diziam: não, vamos dividir, vai 4 para cá, 5 para cá, vamos. E eles disseram: não, Ubuntu, Ubuntu, Ubuntu. Até que, enfim, o que seria isso? Todos que estavam lá naquela aldeia deram-se as mãos, como se fosse assim, um grande cordão, assim, e foram e adentraram perante a mata, todos juntos, num grande cordão, assim, de mãos dadas, sem ninguém deixar, independente de ser homem, mulher, idoso, criança, o que for, e adentraram em minha mata. E assim, todos juntos, acharam a criança rapidamente. Daí, então, essa ação é a que eles chamam Ubuntu, ou seja, sozinho, podemos, em comunidade, construir e fazer muito mais, ok? Então, aí nos diz assim que foi com essa consciência de coletividade e amor cristão que o projeto surgiu e ganhou esse nome, ou seja, um projeto de enfrentamento das múltiplas formas de violência contra a mulher, em especial também o tráfico humano. Pode passar agora. Esta organização Ubuntu esteve aqui na Faculdade de Teologia e elas andaram aqui em São Paulo, conhecendo as diversas organizações e questões que tem em relação à questão da mulher. É organização de quem? Mulheres cristãs do mundo inteiro que se reúnem. Pessoas formam em diferentes grupos e vão para determinados países. Pessoas de diferentes idades, diferentes formação. Este grupo que veio aqui, no caso, esteve também na Faculdade de Teologia, tinha pessoas que eram advogadas, psicólogas, médicas, então diversas formações. E passamos aí com elas durante uma semana em diversas atividades, tanto em São Bernardo quanto em São Paulo. E estas mulheres escolheram, sabe que lugar do Brasil elas escolheram para ir? Fortaleza. Porque Fortaleza tem o maior índice de tráfico humano e, em especial, tráfico de mulheres do Brasil. Então, elas também foram a Fortaleza, trabalhar com mulheres cristãs de lá, diversas ações possíveis para visibilizar primeiramente esta situação e depois para trabalhar, não somente assim com estudos bíblicos, buscando capacitação de outras pessoas da comunidade, por isso que se diz Ubuntu, que vem construindo junto, não fazer sozinho. Não é uma luta fácil, então tem que se construir em comunidade estas ações, ok? E aí, outra questão, este grupo, curiosamente, vai estar agora, no próximo ano, vai para o Equador. Vai para lá semana que vem, elas vão, no próximo ano, trabalhar no Equador. E elas começam um ano antes, preparando as atividades, onde vão trabalhar, como vão fazer, e assim vão trabalhando e capacitando em diferentes lugares do mundo inteiro, ok? Agora, alguma questão assim, aqui na Faculdade de Teologia, pelo Centro Antônio Chagas, nós realizamos um encontro e achamos necessário, após diversos diálogos com essas organizações que trabalham a questão da violência contra a mulher. E uma delas é a questão das delegacias de mulher. As mulheres chegam, são acolhidas assim, vitimizadas, toda a situação,
Então ainda chega lá, uma das primeiras perguntas que se faz: o que você fez para que isso acontecesse? Né? E a pessoa que recebeu toda essa questão, né, se diz: o que você fez? Então, achamos por bem e pensamos: vamos convocar todas as delegadas que temos e outras pessoas, vamos convocar, vamos dialogar, vamos promover um curso, vamos trabalhar alguma coisa, para que, no mínimo, elas possam ser acolhidas diferentemente, no mínimo como um ser humano digno de ser tratado dignamente em todo o seu processo ali, na reivindicação pela justiça em relação a si. E aí, o que aconteceu? Aí pensamos: vamos convocar, como fazer isso? Elas não vão vir. Então foi realizada uma parceria com a Gerência de Políticas Públicas para as Mulheres em Questão de Gênero, e assim vieram as mulheres para cá. Até vou contar rapidinho uma história. Foi interessante porque começou a chegar vários carros de polícia aqui na universidade. E aí os guardas pararam eu no meio do caminho ali e disseram: pastora, vem aqui. Daí eu disse: ué, o que houve? Não, fica aqui, porque nós estamos chamando os reforços. Eu disse: mas por que ficar aqui? Eu tenho um compromisso lá do outro lado, tem isso. Não, fica aqui, que nós estamos chamando os reforços, porque estão chegando vários carros de polícia nas portarias aqui da universidade e querem saber onde anda a pastora Margarida. Daí eles disseram assim, nós, não importa o que a senhora fez, a gente lhe conhece, a gente vai lhe proteger. Eu disse: estou bem, estou garantida aqui, né? Daí eu agradeci, fiquei muito contente, né? Agradeci e depois expliquei: não, é um encontro com as delegadas de polícia, com as pessoas que estão aí, estamos trabalhando a questão da violência contra a mulher e uma série de situações assim. Bom, aí também continuou, temos aí outra questão: violência contra a mulher, ações e políticas de enfrentamento. Então a gente teve vários outros cursos e vários outros momentos de diálogo. Tem mais uma foto aí também, que teve a participação também de alguns estudantes da Faculdade de Teologia, e também a então era a secretária de Políticas Públicas para as Mulheres, aí Luz Xavier também, que ajudou muito nesses processos e nos ajudou assim. E, inclusive, pode passar a próxima, nos ajudou a entender um pouco mais como que funciona essa questão de atendimento, no caso, aí as mulheres em situação de violência. Às vezes, nós estamos aqui em São Bernardo, podemos informar sobre isso, no Grande ABC também, mas também nós podemos informar aonde nós estamos, em diferentes cidades, em diferentes situações. Aqui, por exemplo, este caderno trabalha, é um trabalho do consórcio, ou seja, A, B, C, D, M, R, né, que é Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema, Mauá, Ribeirão, todas essas questões assim, né, todas essas cidades, e trabalham juntos. É interessante que tem aí, onde se encontra a Secretaria de Atendimento à Mulher, que ações jurídicas, atendimentos psicológicos, e outras situações, estão todos endereços locais e diversas questões de atendimento. Inclusive, conforme falou aí a professora Sandra, nos disse das casas-abrigos. Não sei se sabem, como é muito difícil manter uma casa assim, o consórcio, ou seja, todo o Grande ABC, possui 2 casas-abrigos, que é este local onde o grau de violência é tão alto que a pessoa chega até mudar de cidade, de local, e muda também a sua identidade, para assim recomeçar a vida. E a pessoa vai para essa casa, com todo o acompanhamento psíquico, econômico, todas as questões, para recomeçar a sua vida. Então, para que situações como essas que a gente viu aí, não cheguem a essas situações, mas para que trabalhem pela dignidade das pessoas, né? E às vezes nós temos muitas e muitas situações
não só na sociedade, mas, como eu disse, bem pertinho de nós, dentro da nossa própria igreja, dentro da nossa própria família, às vezes, dentro e às vezes bem próximo a nós. Então, tem muitas situações que nós sozinhas não podemos fazer, mas podemos buscar outras forças e outras ajudas nesse sentido aí. Então, outra questão aí, passando, as igrejas como um todo, por exemplo, assim, o CLAI, Conselho Latino-Americano de Igrejas, escreveu este pequeno livro, pequeno, grande, né? Superando a violência familiar contra as mulheres, um roteiro para as igrejas, com literaturas bem populares, estudos bíblicos e outras questões que podem ser trabalhadas em pequenos grupos, porque não é fácil o quê? Em primeiro lugar, a pessoa não vai falar, às vezes, tem que, como se diz a pessoa, chegar-se, aproximar-se da pessoa, né? Para ela ter confiança. E só assim começa o processo e uma série de outras questões aí. Então, o Conselho Latino de Igreja promoveu, e até isso andou durante um bom tempo aqui, gratuitamente, foi entregue, né, vários aqui, né, na faculdade também, com esses roteiros, que tratam não somente de forma preventiva, mas de forma também curativa e também de maneira a ter ações eficazes contra a violência. Também aqui, aí o bispo pode falar melhor, da diaconia, com esse tema eles fizeram assim: eu sou mulher de coragem e eu defendo meus direitos, que também foi colocado em vários fóruns, né, em vários adesivos e outras questões mais, que passaram por diversas igrejas, mas também trazendo estudos, trabalhos, questões no que diz respeito à violência contra a mulher. Ok? Então, das organizações das igrejas também atuando e dando subsídios para que estejamos com os nossos olhos atentos e não cruzemos nossos braços, mas que possamos estender as nossas mãos a todas estas pessoas. Continuando, como metodistas, a divisão de mulheres, a Junta dos Ministérios Globais, a Confederação de Mulheres aqui no Brasil e o Centro Ortigas Chaves, produziu uma cartilha chamada Mulheres e Atitude nos Caminhos da Missão. E alguém vai dizer assim, mas cadê a violência? Daí, podem ver, isso é estratégia também. Mulheres e Atitude nos Caminhos da Missão, todo mundo compra o livro. Daí, aqui embaixo, diz subsídios para trabalhar a questão da violência e outras questões mais, e especialmente o tráfico de mulheres, né? Então também tem estudos bíblicos, tem trabalhos de forma preventiva e uma série de outras coisas para trabalhar, e teve várias ações e reações entre as mulheres, tanto que elas começaram a chamar pessoas nas suas igrejas para tratar desse assunto e ajudar as mulheres a ajudar umas às outras a transformar essa realidade tão presente no nosso país e dentro das nossas próprias igrejas. Então, passando, porque o meu óculos é bom, enxerga até o que deve e o que não deve, né? Daí diz assim, algumas questões que estão por aí, né? Que diz respeito assim a grande desafio de vencer o medo, né? Esta é uma grande questão. As pessoas dizem, eu estou sofrendo isso, mas se eu abrir a boca, como que vai sustentar a minha família? E quem garante que eu não vá ser pior do que já está? Então, é difícil mesmo. É um tema que temos que ter o quê? Por isso que era o tema lá, coragem, né? E era o tema lá da diaconia. Ou seja, vencer o medo, colocar na boca das mulheres esse número aí, 180, não somente das mulheres, de todas as pessoas, né? Colocar esse número aí, que diz não à violência contra as mulheres. E nós estamos completando agora 8 anos da Lei Maria da Penha. Então, muitas coisas estão sendo adequadas
e realizadas. Mas o Brasil teve que ser condenado pela OEA para que uma lei fosse aprovada, né? Teve que ser condenado pela OEA para que uma lei fosse aprovada em prol da justiça para com as mulheres. Então, eis aí o desafio, quase não aparece lá, mas diz respeito ao seguinte, ali diz não à violência, mas assim, educar para não violência. Temos diversos textos, né? Especial educar para não violência. Também tem esse aqui que é de uma pastora menonita, né? E de um pastor da igreja anglicana, né? Que os dois juntos escreveram cuidado pastoral em contexto de violência contra a mulher, né? E a pergunta deles é até quando? Esse saiu agora, recentemente, há poucos dias atrás, né? Então a gente vê que isso foi lançado lá também no Encontro Nacional de Gramado, ou seja, são ações que podemos e devemos fazer. E aí vem aquela frase que volta a repetir-se, que já dizia, né, que se a gente pode ensinar a odiar, temos que ensinar a amar, e se nós podemos, por que nós, como igrejas, vamos cerrar os nossos braços? Podemos orar, mas podemos também estender as nossas mãos e dizer, estamos juntos contigo nessa luta contra a violência. Porque como vamos nós pregar vida digna, vida em abundância, se há tantas situações que se distanciam desta questão? Então a nós compete e temos aí o grande desafio dessa questão aí de ações proféticas, digo assim, de denúncia dessa situação, de consolação, cuidado com quem cuida, e também de anúncio, ou seja, trazer boas novas de transformação, justiça e dignidade. Que a igreja possa também não fechar os olhos, nem os ouvidos, nem a sua boca, mas realmente agir em prol da dignidade, da justiça e da paz. E com pequenas ações, grandes transformações. Às vezes, coisas passam por nós, a gente nem vê, diz, isso aí é a luta dos outros, os outros, mas é uma luta nossa também. Por exemplo, esse mês, a gente celebra aí né? Mês que vem, muda, né? É novembro, né? É o azul. Mas, quiçá, essas pequenas ações não possam ser porque a gente usa isso, usa aquilo, porque é bonito, porque é prático, porque é no momento, porque estão vendo. Mas, quiçá, a gente também possa ser, em todos os momentos, lutar pela vida digna, justiça e paz. E quiçá os índices aí de violência contra a mulher possam aí ir diminuindo na medida que as nossas ações em prol desta situação vão sendo visibilizadas, não meramente da palavra, mas especialmente da ação. Que Deus ajude nessa trajetória. Obrigada.